Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos resolver duas questões da banca Legale Concursos. Então, bora começar. Olha só, a primeira questão, ela é uma questão recente, tá? De nível superior cirurgião dentista de 2024, tá? Então, olha só o que ela está pedindo. Advérbio é uma palavra invariável, que acompanha e modifica o sentido dos verbos, adjetivos e outros advérbios. Sabendo disso, em qual das seguintes frases o vocábulo sublinhado consiste em um advérbio, tá? Então, ela está pedindo aqui, ó, onde que tem um advérbio, ok? Tá, então o que seria um advérbio? Basicamente, eu nem vou precisar explicar. Porque olha só, a questão já fez isso por mim. A questão já está explicando exatamente o que é advérbio. Então já está tudo mastigadinho aí para você. Olha só. Advérbio é uma palavra invariável. Então o que seria uma palavra invariável? É uma palavra que ela não varia. Ou seja, ela não flexiona, né? Como que as palavras podem se flexionar? No singular e no plural, no feminino e masculino, tá? Nesse caso, tá dizendo que o advérbio não flexiona. Por exemplo, olha só, se eu tenho a palavra menina, tá? Vou dar um exemplo. Menina. Menina, a gente consegue flexionar no singular, no plural, ou no feminino e masculino. Quer ver? Menina, a gente pode flexionar para o plural e ficar meninas. Se a gente quiser flexionar do feminino para o masculino, fica meninos, tá? Então, isso seria a flexão. Já o advérbio, ele não flexiona em hipótese alguma. Então, por exemplo, eu tenho o advérbio menos. Menos é um advérbio. Ele nunca flexiona. Não existe a palavra menos, tá? Então, menos não flexiona. Ele sempre vai ser menos, ok? Então, é basicamente isso. E o que ele está falando ainda? Olha só, que acompanha ou modifica. Essa é a definição que a banca deu, tá? Eu gosto de falar que indica circunstância. Circunstância, tá? Ou seja, ele vai indicar circunstância para os verbos, adjetivos ou outros advérbios. Essa circunstância pode ser de tempo, pode ser de modo, pode ser de lugar, tá? Então, mas aí você fica com a definição que você preferir, tá? Ou você pode pensar que acompanha ou modifica o sentido dos verbos, ou você pode pensar que indica circunstância, tá? Só que aí, olha só o que é o mais importante aqui. Ó, modifica o sentido dos verbos, adjetivos e outros advérbios. Então, é isso que você tem que ter em mente. O advérbio, ele só acompanha verbo, adjetivo e outros advérbios. Se você tiver uma palavra que ela está acompanhando ou modificando o sentido de um substantivo, você já sabe que não pode ser advérbio. Pode ser qualquer coisa, menos advérbio, tá bom? Então, é isso que você tem que ter em mente. Então, vamos lá, olha só. As informações sobre as condições de saúde a bordo, atestadas pela equipe médica da embarcação, são recebidas previamente. Então, olha só. São recebidas. São recebidas é o quê? É uma locução verbal. O que seria uma locução verbal? É quando a gente tem dois verbos que têm sentido de um. Olha só, são recebidas. São é o verbo ser. Recebidas é o verbo receber. Só que as duas têm sentido de um verbo. Quem que é o verbo aí principal? Recebidas, né? Então, é basicamente tem o sentido do verbo receber, tá? Mas o que você precisa entender da locução verbal é que são dois verbos com sentido de um, tá? Então, é basicamente como se isso aqui fosse um verbo. E aí eu poderia falar, olha só, as informações são recebidas. Eu poderia falar, né? Ó, as informações sobre as condições de saúde a bordo, atestadas pela equipe médica da embarcação, são recebidas. Pronto. Você vai entender. As informações são recebidas. Entendi a oração. Só que aí eu quero completar o sentido de quem? Do verbo. São recebidas como? Como que elas são recebidas? Ó, como? Previamente. Tá vendo? Então, esse previamente é um advérbio. Por quê? Porque ele está complementando, ele está indicando uma circunstância para o verbo, tá bom? Então, e esse advérbio, ele pode ser de modo, né? Porque é o modo como elas são recebidas, ou também pode ser de tempo, né? Porque previamente, é como se fosse rapidamente. Então, também pode indicar aí uma circunstância de tempo, tá? Não tem o certo e errado nesse caso, né? Pode ser qualquer um dos dois, ok?
Mas então aqui a gente já encontrou a nossa alternativa correta, que é a alternativa A. E tem uma observação importante sobre advérbio. A maioria das palavras que terminam em mente são advérbios, tá? Então, olha só. Previamente, frequentemente, constantemente, subitamente, tá vendo? Então, tudo isso é advérbio, ok? Então, isso é uma outra maneira da gente identificar o advérbio. E olha só, são recebidas previamente as informações, né? Se fosse a informação é recebida previamente, tá vendo que a palavra não flexionou, não variou? Por isso que a gente tem certeza que é um advérbio, tá? Então, agora a gente vai analisar as outras alternativas, só para a gente conseguir identificar qual classe gramatical que é cada uma, tá? Então, olha só. A programação de inspeções físicas das embarcações atualmente leva em conta. Leva em conta... Não sei o que é, né? Acho que ficou faltando um pedaço aqui. Leva em conta alguma coisa, tá? Isso aí não vem ao caso. Então, a programação. Programação é o quê? É um substantivo. Por quê? Porque ela está, ó, nomeando, ela nomeia o ato de programar, tá? Se fosse programar, aí seria um verbo. Só que como é programação, tá nomeando o verbo, tá nomeando o ato de programar, tá bom? Então, aqui a gente tem um substantivo, ok? Na próxima, então aqui, ó, programação é um substantivo. Próxima. Ao todo, serão 39 embarcações de cruzeiros marítimos ou fluviais. Então, olha só. Cruzeiros aqui é o nosso substantivo. Só que não são cruzeiros quaisquer. São cruzeiros marítimos. Ou seja, marítimos está caracterizando o substantivo. Se caracteriza, é o quê? É um adjetivo. Ok? Próximo, olha, comprovante de treinamento e atualizações. A gente está aqui conectando dois termos de mesma função sintática. Então, a gente tem aqui uma conjunção. E por fim, olha, ainda sobre medidas para evitar a contaminação cruzada. Sobre é uma preposição, tá? É uma preposição, ok? É só você lembrar da listinha de preposição, tá? Então, como a gente pôde observar nessa questão, as classes gramaticais, elas são um dos assuntos mais cobrados pela banca Legale. É um assunto de extrema importância. Por isso, dominar esse assunto é fundamental para que você consiga ir bem nas questões de português da banca Legale. Se durante a resolução dessa primeira questão você sentiu alguma dificuldade para identificar essas classes de palavras, se você não lembra muito bem desse assunto, não se preocupe. Porque eu fiz um levantamento com mais de 200 questões da banca Legale para identificar quais são os assuntos mais cobrados pela banca. E com base nesse estudo, eu preparei algumas aulas específicas e com foco nos 5 assuntos mais cobrados pela banca Legale. Além disso, eu trago questões resolvidas sobre cada um desses assuntos para fixar melhor o conteúdo. Dentro do curso, eu vou falar sobre as classes gramaticais, sobre análise sintática, que é o segundo assunto mais cobrado pela banca, flexões do verbo, formação de palavras e figuras de linguagem. Então, você vai entender muito bem sobre cada um desses assuntos, tá? Então, vai ter a parte teórica e também vou resolver questões da banca Legale de cada um desses assuntos. São aulas realmente focadas na banca Legale. Foram feitas com foco no que é cobrado pela banca Legale, tá bom? Então, não são aulas genéricas, tá? São aulas focadas nos assuntos mais cobrados e focadas no estilo da banca Legale, tá? E ainda como bônus, você vai ter 50 provas antigas da banca Legale, provas completas, tá? Então, são as provas completas, não são resolvidas, são apenas as provas, mas você vai ter como bônus para você conseguir praticar, tá? Vai ter a prova e o gabarito, e ainda mapas mentais e resumos. E tudo isso tá saindo na promoção por apenas R$ 97,00 ou 12 vezes de R$ 9,70. Só que esse valor vai ser reajustado em breve. Então aproveita enquanto ainda está na promoção, clica no link da descrição para já garantir sua vaga. E vamos para a próxima questão. A segunda questão também é sobre classes gramaticais. Então, olha só, eu peguei ali aleatoriamente algumas questões e justo as 2 questões que vieram foram sobre classes gramaticais, só para você ver como que esse assunto é importante, tá? Então, olha só, foi o concurso da Câmara de Alegrete de 2024, tá? Um concurso recente também. Então, vamos analisar aqui, olha só. Considerando a expressão mais segura, assinale a alternativa que apresenta a classe gramatical do vocábulo mais. Então, olha só, o que é importante você saber?
que tudo no português depende do contexto, tá? Então a gente nunca vai conseguir analisar uma classe gramatical só olhando a palavra. A gente sempre vai ter que ter uma frase, uma oração para a gente conseguir analisar o contexto, tá? Nesse caso, esse vocábulo mais, a gente já meio que sabe qual que é a classe de palavra. Se você já tem uma noção desse assunto, você já vai saber só de olhar para a palavra qual que é. Só que nem todas serão assim. Por exemplo, a palavra muito, tá? A palavra muito. A palavra muito, dependendo do contexto, ela pode ser pronome. E dependendo do contexto, ela pode ser advérbio. Então, a gente tem que ter um contexto, a gente tem que ter uma frase para a gente conseguir analisar. Então, a gente nunca analisa uma classe separada, uma classe por si só, tá bom? A gente sempre vai ter que ter uma frase ali para a gente analisar. Então, olha só. Aí ele vai dar aqui a frase, ele vai dar o contexto para a gente. Atualmente, essa tecnologia está disponível gratuitamente. Ela promete ser mais segura, ó, mais segura. E pode pôr fim aos logins que conhecemos hoje, segundo especialistas, tá? Então, esse é o trecho. Atualmente, essa tecnologia está disponível gratuitamente, ela promete ser mais segura. Olha, ela promete ser mais o quê? Segura. Tá vendo que o mais, ó, tá indicando uma circunstância para a palavra segura? E a palavra segura é o quê? É um adjetivo, né? O que é segura? A tecnologia. Tecnologia é um substantivo, né? E esse adjetivo segura tá se relacionando à tecnologia, ó. A tecnologia promete ser mais segura. Ela é quem? A tecnologia. Então, tudo aqui está girando em torno da tecnologia. Então, a tecnologia, ela promete ser mais segura. Só que segura está caracterizando a tecnologia. Não é uma tecnologia qualquer, é uma tecnologia segura. Então, a gente sabe que segura é adjetivo, tá? Se a gente tem uma palavra aqui do lado do adjetivo, que está complementando o sentido do adjetivo, que está indicando uma circunstância para o adjetivo, ó, o que ela vai ser? O que acabou de falar na questão anterior, ó, acompanha, modifica, né, ou indica circunstância para verbos, adjetivos e outros advérbios. Então, se ele está indicando circunstância, está complementando, está modificando o adjetivo, ele só pode ser o quê? Um advérbio, tá? E aí, vamos tirar a prova real aqui de que é um advérbio? Olha só. Tecnologia é o substantivo, tá? Se eu pegar a palavra tecnologia e flexionar para o plural e transformar em tecnologias, ó, essas tecnologias prometem ser mais seguras. Tá vendo que eu passei o segura para o plural, ficou seguras, e a palavra mais não variou? Ela continuou invariável, que é uma das características do advérbio, tá? Então, a gente tem aí a prova real de que essa palavra mais realmente é um advérbio, tá bom? Então, por quê? Porque ela está indicando uma circunstância para o adjetivo e porque ela é invariável, ok? Então, é isso. Espero que esse assunto tenha ficado claro, que você tenha entendido a resolução dessas questões. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que assim que possível eu respondo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você ser notificado sempre que eu postar conteúdos tão relevantes como esse, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!